pessoal, eu sou Carol Kerlakian, psicóloga especialista em psicologia positiva e vim aqui gravar o vídeo hoje para falar sobre sociedade no casamento. Normalmente a gente escuta falar sobre isso, né? Todo mundo já pensou, quando a gente casa, casamento é tipo uma sociedade, mas muito pouca gente aplica de fato esse conceito de sociedade na prática no casamento. Seria ótimo que as pessoas aplicassem um pouquinho mais, porque isso evitaria N problemas entre o casal e com a família. Mas o que acontece na prática é que muitas vezes, todo mundo se atenta muito ao trabalho, as suas outras sociedades, ou seja, pode ser uma sociedade de fato, um outro trabalho, ou um emprego, todo mundo se atenta e o que sobrar vai para a família. Então, às vezes tem casais que, por exemplo, recebem uma proposta de trabalho, cada um em um estado, em estados diferentes, e aí eles vão sem um planejamento familiar, enfim, e muitas vezes o resultado, não disso, o problema não é e morar em outro estado se isso estiver dentro do planejamento familiar, mas o resultado de não pensar na família primeiro como uma sociedade, sim no trabalho, é que muitas vezes leva ao término dessa família ou desse casamento, enfim, desta sociedade, É natural, porque muitas vezes o que atende às necessidades do trabalho não é o que atende às necessidades da família. Então, aonde a gente for priorizar, vai se manter. E aonde a gente não for priorizar, se a gente não tiver essa consciência, vai se romper. Hoje, na prática, o que acontece é que todo mundo se foca muito no trabalho, nos objetivos de trabalho. Então, olha, desculpa, cheguei tarde em casa porque o meu trabalho exigiu, eu tô trabalhando muito longe porque eu preciso dessa oportunidade, e vai sacrificando cada vez mais a família. Uma razão pela qual isso é fácil acontecer, eu explico bastante isso para meus pacientes, é a seguinte, é que as consequências de um trabalho, elas são rápidas, elas são praticamente imediatas, mas as consequências de danos na família, elas são a médio e longo prazo. Então, como é que isso acontece? Imagina que eu tenho uma reunião amanhã, tá bom? E eu falo, olha, não vou falar pro meu chefe, eu não vou na reunião amanhã, porque eu vou levar meu filho no futebol. Provavelmente 2, 3 vezes que eu fale isso pode acarretar numa demissão. Agora, não levar o meu filho no futebol, essas 3 vezes, 4, 10, 50 vezes, pode acarretar um problema, Lógico que não só isso, mas a questão de não priorizar a família versus o trabalho vai gerar um problema daqui 5, 10 anos. Esse casamento vai se romper, Porque não existe atenção entre o casal daqui anos. Então, muitas vezes, quando existe uma consequência imediata, que é isso, amanhã meu chefe vai estar bravo, eu vou perder aquele cliente amanhã se eu não for naquela reunião, enfim, isso puxa mais a gente e tira a gente do contexto familiar. O problema é que esta sociedade, que deveria ser a principal, que é a nossa família, ela se rompe. Por que a família deveria ser a sociedade principal? Porque, teoricamente, uma vez que a gente casa e tem filhos, a gente casa para sempre, A gente vai estar envolvendo para sempre aquelas crianças, então logo a gente tem aquele compromisso para sempre. O trabalho pode mudar, A gente pode mudar de sociedade, a gente pode mudar de empresa, a gente pode mudar de trabalho, a gente pode mudar até de ramo ao longo do tempo, mas a família, teoricamente, deveria ser para sempre, até porque envolvem pessoas, principalmente quando tem filhos, que vão acabar com consequências para sempre dessa ruptura. Isso não passa com o tempo, para sempre vão ter marcas. Então, teoricamente, essa sociedade é a principal. É o trabalho, na verdade, é a sociedade do casamento que deve definir o trabalho que cada um tem. Bom, como que a gente faz, essa sociedade no casamento? Bom, a primeira questão é assim: tanto faz quem traz dinheiro para casa, Uma vez que a gente é sócio no casamento, nessa empresa que chama família, tanto faz se um vai trabalhar na área comercial e trazer dinheiro e o outro vai trabalhar no RH. Tanto faz, só ser sócio. Muitas vezes as mulheres que não trabalham fora ficam se questionando qual é o valor delas. Ele que traz o dinheiro para casa, eu devo a ele, nossa, ele vai ficar chateado comigo, ou fica agradecendo o marido, se põe nessa posição de ter que agradecê-lo por tudo. Uma coisa é reconhecer o esforço dele. Se ele está trazendo dinheiro para casa, excelente, ele está fazendo muito bem o papel de sócio dele. Faça o seu. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é porque um traz o dinheiro para casa e o outro não traz que o pagamento nessa sociedade deve ser diferente. Sócio é sócio, não importa qual é a função de cada um. Não é porque um sócio não encosta no dinheiro que ele vale menos como sociedade, é 50-50.
né? Então, mulheres que não trabalham fora, não se coloquem nesta posição de, ele trabalha, eu não trabalho, eu tenho que pedir para ele, ou eu tenho que ficar agradecendo muito porque ele me dá isso, ou deixar esses homens também se sentirem nessa posição. A questão não é essa, né? Você tem uma função. Uma vez que este homem também decidiu dividir a sua sociedade do casamento com você, ele topou delegar algumas funções para você que são suas, que vão, né, que ele tá confiando em você. Se ele não confiasse em você, provavelmente, né, ele trocaria de sociedade. Enfim, quando a gente não confia no nosso sócio, a gente troca de sócio, né? Então, a questão não é relacionada a dinheiro. O planejamento familiar, ele tem alguns objetivos, né? Enfim, então o primeiro uma vez que a gente define o que a nossa família quer, o que é importante para nossa família? Quem vai cuidar da lição de casa? Quem vai cuidar de levar os filhos nas atividades? O que a gente quer formar nessas crianças? O que a gente quer abrir de portas para esses filhos no futuro? Que pode ser que eles usem, um pouco que você não usem, mas cabe a gente, né, como pais, abrir algumas portas para eles, né? Então, quais portas vão ser abertas? Quanto de dinheiro a gente vai precisar? O que a gente quer, né, para eles no futuro? A gente quer que eles estudem fora, a gente não quer? Quanto que a gente vai precisar para isso? O que a gente vai fazer na nossa velhice? Enfim, são todos os planejamentos como a gente faria com uma empresa. Se a gente tivesse uma sociedade mesmo, de fato, empresarial, de tempos em tempos, a gente sentaria para pensar no planejamento dessa empresa. Mais do que as questões burocráticas ou questões do dia a dia, a gente tem uma função de pensar no planejamento dessa empresa. Aonde vamos, né, quanto de dinheiro vamos ter, vamos abrir mais, não vamos abrir mais, como queremos estar daqui 5, 10 anos. E isso deve acontecer na família. De tempos em tempos, o casal tem que sentar e alinhar quais serão os objetivos familiares. Uma vez que esses objetivos familiares estão decididos e definidos, aí sim a gente vai pensar nos respectivos trabalhos, né? Se o plano familiar juntar muito dinheiro, porque vocês acreditam que é importante ter X de dinheiro para abrir tal portas para a família, enfim, para as razões que vocês acharem que é mais importante, talvez os dois possam trabalhar. Agora, falar, não, a gente prioriza no nosso plano familiar, a gente prioriza que alguém leve, esteja com as crianças, então vai ser definido, talvez, que um vai ter que se responsabilizar pela entrada do dinheiro e outra pessoa vai se responsabilizar por este cuidado mais de perto, presente com as crianças, se esse for um objetivo familiar. Não existe certo ou errado em planejamentos familiares. A única questão eles têm que acontecer. É saudável para a família que a gente sente e a gente discuta com o nosso parceiro, como a gente faria numa empresa, aonde queremos chegar com a nossa família. Ok? Bom, espero que tenha ajudado bastante este vídeo. Pense sim, né? Faça esse exercício de pensar na sua família como uma sociedade. Como eu disse, não importa de onde entra o dinheiro. Trace planos para daqui 5, 10 anos. O que vocês querem como família? Trabalho muda. Trabalho, a gente pode ter um trabalho agora e não ter o mesmo trabalho daqui 2, 3, 4 anos, mas a família sim, é um núcleo que uma vez que é rompida, porque não é priorizada, acaba trazendo muitos prejuízos para o casal e também para os filhos. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou gravando mais sobre esse assunto que eu sei que é sempre importante, tá bom? Um beijo!